Meu nome é Renato Martins, estou com 55 anos de idade, trabalhei com a banda Ratos de Porão e várias outras e tive um selo chamado Ataque Frontal que lançou Cólera, Inocentes, um monte de banda, e atualmente eu tenho uma loja de camisas de futebol internacional chamada Atrox Casual Club. Cara, o Ratos de Porão eu conheci eles em 1984, por aí, 83, 84, e eu conhecia mais o Gordo e o João, né? E o João nem tinha gravado o primeiro disco com o Gordo tinha gravado o primeiro disco com o Ratos e depois tinha saído. E quando eu montei o selo Ataque Frontal, em finalzinho de 84, junto com o Redson, que era o guitarrista e vocalista do Cólera, a gente bolou uma coletânea para dar uma ressuscitada, não ressuscitada porque a cena não estava morta, para dar uma mostrada na cena aqui das bandas que não tinham disco, não eram conhecidas, e a gente chamou o Ratos de Porão para participar. Na época as únicas bandas que tinham disco próprio eram o Cólera e o Ratos de Porão. E aí o Gordo tinha saído da época do Ratos, né, e ele voltou só para gravar essas duas músicas do Ratos de Porão no Ataque Sonoro. E ele passou, desde essa época ele passou a ficar na banda e está até hoje. E eu passei a ter amizade com os caras tal, e lançou esse disco, e depois em 88 eu comecei a empresariar o Ratos de Porão. Que antes eu estava empresariando assim, só de brincadeira, algumas bandas da Ataque Frontal, que era o Varsóvia, o Cães Vadios, o Grinders, e tava rolando legal, as bandas estavam conseguindo shows e eu viajava junto com eles e tal. Aí o Ratos tinha parado de trabalhar com o empresário deles na época, o Juninho, e aí eles me procuraram e eu procurei eles, foi meio simultânea a coisa, né? E a gente passou a trabalhar junto. Então foram 5 anos, de 88 até 93, trabalhando com eles. Eu acompanhei as gravações dos discos Brasil e Anarcofobia, os dois foram gravados no Music Lab em Berlim. E foram os discos na época que levaram o Ratos a um outro status, né? Que eles foram, na época era a gravadora Eldorado e ajudou a divulgar bastante os discos. Eles marcaram alguns programas de TV, alguns programas bregas, né, de TV para eles foram, e ajudou a vender bastante show. E depois eu voltei a trabalhar com o Ratos de Porão na época de 2004 a 2007. Foram mais 3 anos, então no total deu 8 anos de trabalho junto com o Ratos de Porão. O álbum Brasil, cara, foi gravado lá no Music Lab, né? Então, e tem uma produção do Harris Jones, que era um produtor alemão, que ele era meio mestiço de índio americano, mas ele era nascido na Alemanha, falava inglês fluente, alemão, um cara gente fina. E ele deu uma sonoridade legal nesse disco do Ratos de Porão, que ele estava acostumado a trabalhar com outras bandas de metal, de thrash, Tankard, algumas outras bandas nesse estilo, né? E, cara, o disco, muitas pessoas que eu conheço consideram esse Brasil do Ratos o melhor disco da carreira deles. E eu sou uma dessas pessoas, cara, não é porque fui eu que acompanhei e tal a gravação, mas eu gosto bastante do Brasil. Obviamente não tem como não gostar do Crucificados pelo Sistema, que é o primeiro, apesar da gravação tosca e tal, mas é um disco bem legal. Mas eu acho que a importância dele foi essa, cara, que as bandas... É um disco que foi gravado no exterior com uma banda brasileira lá, sei lá, pobre, né? Uma banda que era meio toscona na época. E os caras conseguiram gravar no exterior com um produtor de primeira linha, cara, com um cara renomado, e o disco teve uma distribuição legal no Eldorado pelo Brasil, cara, e conseguiu dar sei lá, levar o nome do Ratos como uma banda profissional mesmo. Com um puta disco bem gravado, e o disco tinha a versão em português e a versão em inglês, que foi lançada lá fora. E, cara, isso aí influenciou muita banda, cara. Muita banda que você ouve falar depois que apareceu disso aqui no Brasil e até lá fora, foi influenciada e cita esse disco do Ratos de Porão como uma das influências dos caras, né? A influência do Ratos no metal, cara, começou com Venom também, né? Que eles começaram a ouvir Venom e... ouvi Slayer, ouvi umas coisas, o próprio Sepultura, amizade com os caras, né, no começo dos anos 90, no final dos anos 80, começo dos 90, deu uma influenciada nessa virada de som do Ratos de Porão, né, que foram inclusive chamados de traidores na época, que é uma tremenda estupidez, né. Hoje toda a banda praticamente tem um crossover, tem influência de tudo quanto é estilo no som, né.
Então eles foram meio que pioneiros no Brasil nessa parada do crossover, de misturar o hardcore com o metal. Bom, o Ratos de Porão tem dos méritos deles é deles terem ajudado bastante o Raimundos no começo de carreira, porque os moleques do Raimundos eram um maior fã de Ratos de Porão. E na época o Fred, que era o baterista, ele mandou a fita demo pra mim, né, do Ratos. Eu achei bem legal, eu joguei até na mão do Eldorado para contratar o Raimundos. A gente chegou até eu e o Wagner Garcia, que era o diretor artístico da gravadora na época. A gente chegou até ligar pro Fred lá em Brasília para convidar ele e tal. O cara ficou mó feliz, cara, que o empresário do Ratos tinha recebido dele, tinha gostado do som, né? E inclusive foi oferecido, mas o presidente da Eldorado na época não quis contratar o Raimundos. Ele não, sei lá por que não quis. E depois de um ano ele perguntou pro Wagner, quando o Raimundos já tinha estourado pelo selo Banguela, né, da Warner, que o meu amigo Miranda, que montou junto com os caras do Titãs e tal, ele perguntou, porra, Wagner, por que essa banda não tá na Eldorado? Ele falou, porque um ano atrás você recusou, você falou que você não queria essa banda. Então, só que nós, do Ratos de Porão, a gente foi fazer um show em Goiânia, né, num mini festival, acho que tinha DFC, Ratos de Porão, e a gente chegou pra produtora, que era uma menina, a produtora do show, a gente pediu pra ela botar o Raimundos, que era uma banda de Brasília, abrindo o show. E eles arrebentaram, cara, eles tocaram em Goiânia, eles já tinham em Goiânia já um público que já conhecia eles. E eles já arrebentaram, tocaram bem pra caramba, a galera cantou, abriu roda de fogo, caramba. E logo na sequência, poucas semanas depois, a gente tocou em Brasília, no Gran Circular. E lá, eles foram colocados para abrir o show de Ratos de Porão. Só que os caras em Brasília eles eram muito maiores já. E sem demos, só com a demo, né? Sem gravar disco ainda, sem ter estourado. Veja bem, isso aí é antes do primeiro disco do Raimundos. Só com uma demo. E eles abriram o show no Gran Circular. Eu e os caras do Ratos de Porão, nós ficamos de boca aberta, cara. Porque os caras, era uma roda de fogo gigantesca. Tinha, 1.000 pessoas dentro do lugar, todo mundo cantando as músicas dos caras. E a gente falou, caramba, o que é isso? Essa banda aí é um fenômeno, né? E depois o Ratos de Porão tocou, a galera curtiu, a gente fez uma amizade com os caras do Raimundos e depois o resto é história, né? Que eles assinaram com o selo Banguela do Miranda e explodiram no Brasil. E o Ratos ajudou eles de uma certa maneira, né? Colocando eles para abrir dois shows importantes do Ratos, 2 shows grandes, um em Goiânia e outro em Brasília. O selo, né? É um selo, Ataque Frontal. Foi eu, o Redson e o Marcos Seara, que era um amigo meu que colecionava, a gente comprava disco de punk rock, né? E trocava fita cassete e tal. E eu conheci o Redson, né? E a gente juntou os 3 para montar um estúdio de gravação. Que o Redson tinha na casa dele, lá na edícula, no fundo da casa dele, lá no Capão Redondo. Ele tinha os estúdios vermelhos, que na verdade era um quarto que ele ensaiava o Cólera, Olho Seco, algumas outras bandas. E a gente quis, aprimorar isso, comprar equipamento profissional para fazer um estúdio de gravação para gravar as bandas que a gente ia lançar. Aí eu até fui com o Redson pro Paraguai, cara, numa dessas excursões de sacoleiro, que foi eu, minha mãe, minha tia e o Redson, cara, puta negócio bizarro. E num ônibus lotado, né, de sacoleira, para ir buscar, a gente foi lá ver como é que eram os equipamentos. Mas só que era muito caro e a gente resolveu deixar pra lá e a gente falou, vamos alugar um estúdio e a gente vai montar depois a gente com a grana a gente monta um estúdio, né? E a gente alugou a Gravodisc da Continental, a gente pegou poucas horas lá e acabou fazendo o primeiro disco, que era o Tente Mudar Amanhã do Cólera. E depois o segundo disco da Ataque Frontal a gente relançou o Sub, que era do selo do Redson, Estúdios Vermelhos. O terceiro é o Cólera e Ratos de Porão ao vivo no Lira Paulistana e o quarto é a coletânea Ataque Sonoro. A gente no total tem 16 lançamentos na época. Alguns deles foram lançados depois em CD. E desse Ataque Sonoro, a intenção dele era mostrar bandas que não eram conhecidas, que não tinham nada gravado na época. Só o Ratos e o Cólera tinha disco LP próprio. Então a gente convidou Lobotomia, Garotos Podres, Vírus 27, Spermogramics, Desordeiros, Armagedon, o Auschwitz do Rio, o Grinders, e a gente convidou essas bandas para participar. E de todas essas bandas, a grande maioria delas teve seu próprio LP logo depois lançado, né, por nós ou por outros selos. No caso do Grinders foi Ataque Frontal que lançou, Lobotomia saiu pelo selo do Fabião, do Olho Seco, o Vírus 27 saiu pela Devil,
o Desordeiros pela Devil. Acho que só o Auschwitz e o Spermogrames que não tiveram LP próprio depois disso. Mas o Armagedon também teve o Silêncio Fúnebre, que é um clássico aí da barulheira. E depois desse LP a intenção foi conseguida, que essas bandas ficaram conhecidas depois desse disco, né? E depois a gente fez a segunda edição, que chamava Contra-Ataque, com outras bandas, com Não Religião, os Laranjas, Indecisos, algumas outras bandas que acabaram também ficando mais como Não Religião, que teve 3 ou 4 discos, depois assinou com o Eldorado e tal, e também teve um nome aí na cena. Então a importância do selo foi essa, cara. O selo durou de janeiro de 85 até 2000 e pouco, né? 2003, 2004. Aí a gente relançou algumas coisas em CD. Eu parei com o selo, a gente virou gravadora, produtora de show. E a gente começou a fazer shows internacionais de 98 até em 2014. E agora a gente tá com o selo parado. O selo ele existe, mas tá só estoque. A gente tá acabando com o estoque e tal, não tem mais nada. E a gente não tem lançado nada e nem feito shows, né? Eu tinha um sócio, né? Tem um amigo meu até hoje, o Matias Priel, que é um alemão que mora no Brasil. A gente começou em 98 a fazer uns shows pela Ataque Frontal. Ele como MP Tour e eu como Ataque Frontal, a gente juntou as forças e começou a fazer os shows. A gente fez o Misfits, que veio pela primeira vez no Brasil em 98. E foi super legal a turnê dos caras, tal. A gente fez 2 shows em São Paulo na Broadway, fez BH, fez alguns outros shows. E como eles gostaram do trampo, eles indicaram para a mesma agência, para o Mark Ramone no caso, que era a mesma agência, falou, pode ir, porque o Mark Ramone tinha aquele Intruders, que tocou no... Como é que chamava aquele da pasta de dente lá? O Close Up. Eles tocaram o Mark Ramone tocou naquele Close Up Festival com Intruders. E até que teve Inocentes também, teve Cypress Hill, Bad Religion e Sex Pistols. E eles fizeram depois um show pequeno em São Paulo na mesma época, aproveitaram e depois eles queriam voltar pro Brasil. E a gente acabou trazendo o Mark Ramone Intruders em 1999 para uma turnê legal. Aí rolou, a gente fez uma amizade com o Mark, né? O Matias acabou virando um empresário, até hoje é empresário dele na América do Sul. E depois em 2000 a gente fez uma turnê gigantesca do Mark Ramone. A gente fez 23 shows na América do Sul com ele numa sequência só. Então, aí em 2014 eu fiz a minha última turnê como produtora, como Ataque Frontal, que foi o Casualties, que a gente fez aqui no Inferno Clube, que fica aqui na mesma rua, na Rua Augusta, que é a rua da loja. E, cara, tava muito prejuízo, assim, era muito dinheiro, muito risco e pouco lucro e muita dor de cabeça, encheção de saco, então a gente acabou desistindo, parei de trabalhar com show, de fazer show. Então eu tive a ideia com outra paixão minha, além do rock, é futebol, né? Principalmente futebol internacional. Então eu montei a Trox Casual Club, que fica aqui na Rua Augusta, na Galeria Ouro Velho, e a gente montou uma loja especializada em camisas de times lado B. Que já que eu trabalhava no lado B da música, também estou trabalhando no lado B do futebol. Só que a loja ficou maior, ficou mais conhecida, ficou com um estoque melhor. A gente tem camisas não só do lado B, de time lado B, mas também os times conhecidões, tipo da Champions League e tudo mais, né? Então a gente está trabalhando agora só com camisa de futebol, como vocês podem ver aqui pelo cenário aqui atrás. Cara, eu gosto, costumo falar que meu top 3 é Ramones, número 1, o Cockney Rejects e o Skids, que é uma banda da Escócia. E eu diria que entre no top 5 entraria o Ratos de Porão como banda nacional também, né, que eu gosto bastante, e o Inocentes. Essas 5 bandas para mim seria o top 5, misturando o internacional com o nacional.